Vocês estão gostando da nossa série aqui? Como que está sendo para vocês? Compartilha com a pessoa do seu lado aí. Uma palavra. Difícil, fácil, mais ou menos. Desastre. Eu confesso que tem sido um desafio para mim, apesar de algumas disciplinas já ter como prática, mas assim, quando a gente começa a pensar sobre as coisas que as disciplinas nos proporcionam, a gente começa a ter um desejo, mas a gente começa a perceber o quanto a gente é falho. E eu fiquei um pouco impressionado com o culto do sábado passado, quando o pastor Guilherme compartilhou sobre comunidade. Achei incrível. Achei incrível como que Deus pode falar conosco através do nosso relacionamento uns com os outros. O significado da ceia. A ceia é eu comunicando que Jesus morreu e ressuscitou para o outro. Isso é muito legal. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto muito difícil, que é jejum. Porque você e eu sabemos o quanto nós gostamos de comer, certo? Amém? Você pode já estar pensando no lanche depois do culto, ou o que você vai comer em casa. Então, nós gostamos de comer, isso faz parte da nossa cultura e isso faz parte da necessidade humana. E existe até um jargão que o crente come muito, né? Mas a gente sabe que não é uma prática comum jejuar. Quantos aqui já jejuaram? Saiu uma pesquisa recente que eu vi, eu não vou lembrar a fonte agora, mas é uma pesquisa segura, que 59% de cristãos nunca jejuaram. 89% nunca jejuaram mais de um dia. Então não é uma prática comum. Não é uma prática que nós fazemos com muita frequência. Mas quando nós olhamos para o tempo, na época que Jesus vivia, isso era o centro da vida judaica. Os judeus jejuavam muito, inclusive tinham dias separados para que os judeus jejuassem. Era toda segunda e toda quinta-feira. Era marcado, os judeus tinham como prática jejuar. Então isso fazia parte da vida deles. Inclusive, existe um documento da igreja do primeiro século, que são os primeiros cristãos ali da igreja, onde está escrito o seguinte: não permitam que seus jejuns coincidam com os dos hipócritas, com os fariseus. Eles jejuam segundas e quintas, então vocês devem jejuar às quartas e sexta-feiras. Então a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles jejuavam toda quarta e toda sexta-feira. Então isso era uma prática que realmente fazia parte da vida deles. Só que, cada vez mais, com a nossa cultura voltada para o prazer e não para o sofrimento, ou seja, é uma cultura onde a gente foge do sofrimento, onde o fato de você sofrer quer dizer que as coisas não estão bem. Mas não é isso que o Evangelho nos fala, mas isso é um outro assunto. Mas por causa da nossa cultura, a gente entende que ter a falta de comida, ou seja, ter a falta do prazer, sofrer e não comer, não é algo normal. Não é algo que você deveria estar fazendo. Inclusive, em algumas culturas, a parte da comida é uma das partes mais importantes. Eu lembro quando eu fiz missão no Nepal, comer para eles era quase que um momento sagrado, onde podia faltar qualquer coisa, mas não podia faltar aquele momento. Podia estar caindo tudo ao redor, mas eles estavam lá com um prato de comida gigante e aquilo para eles era algo essencial, fundamental. Então eles não podiam abrir mão disso. E mais um estudo, falando sobre a questão da comida no Brasil, sobre a obesidade. A obesidade ela cresceu 67% entre 2006 e 2018. 20% dos brasileiros eram obesos no fim de 2018. O maior aumento deu-se na população entre 35 e 45 anos. Os jovens e os jovens adultos. Então hoje, o nosso maior desafio é não exceder na comida. Inclusive as maiores mortes estão relacionadas com a má alimentação, ou em grande quantidade ou na baixa qualidade, que é doença de coração, cardiorrespiratória, doença cerebral, tudo isso por causa do excesso da comida, do excesso de quanto nós comemos. E realmente, se eu falo para você hoje, você vai fazer um jejum de 7 dias só na água. Não soa meio bizarro? Como assim? Vou ficar sem comer? Eu vou sofrer? Mas espera-se que um discípulo Jesus jejue. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão. Então é esperado que você jejue.
é esperado que isso faça parte da sua vida. Quando nós vemos lá em Mateus 6,16, nós não vamos ler o capítulo e os versículos todos agora, a gente vai ler depois, mas o versículo 16, o capítulo 6, no versículo 16, Jesus, calma que talvez aconteça muito isso hoje, Jesus, ele está finalizando o Sermão do Monte, que é um dos momentos mais importantes da palavra da Bíblia, que é onde Jesus compartilha sobre como nós devemos viver, o que nós devemos fazer. E ele inicia o versículo 16 falando, quando jejuarem. Então, Jesus já está criando a expectativa de que um discípulo dele iria jejuar. Então não é uma condição, talvez eu jejue, né? Ou eu opto por jejuar ou não. Não, discípulo de Jesus jejua. Trava-língua, né? Jesus, jejum. Interessante que esse capítulo aqui é o mesmo capítulo onde ele fala sobre ajudar aqueles que são pobres e orar. Então ele fala sobre orar, sobre ajudar aqueles que são pobres e sobre jejum. E o interessante é que quando a gente vê as duas primeiras partes, ninguém aqui se pergunta se um cristão deve orar ou não. Certo? Você já sabe que você deve orar. Amém? Pelo menos deveria saber. Ninguém aqui se pergunta se a gente deve ajudar aquele que é necessitado. Porque se espera de qualquer pessoa, mas principalmente de um cristão, que ele ajude aquele que precisa. Mas quando chega na parte de jejum, a gente, opa, peraí, vamos ver bem se isso aqui realmente eu tenho que fazer. Mas não é uma condição. Um discípulo de Jesus jejua. Isso é o que se espera. Isso é o que faz parte de nós. É claro que, se você está numa condição de saúde ou num estado que você não pode jejuar, o jejum não é indicado para você. Então, para quem está grávida ou tem alguma anemia ou algum problema de diabetes, o jejum não é indicado, ok? Amém? Então, não faça jejum se você está em um estado desse antes de procurar um médico, porque depois você vai dizer que o pastor da igreja da Primeira Batista disse que todo mundo tem que jejuar, tá? Então, o que nós vamos ver essa noite? Nós vamos ver o porquê que nós devemos jejuar. O que nos leva a jejuar, qual é a motivação, por que nós devemos ter isso como prática da nossa vida. A outra coisa é o que é jejum e o que não é jejum, porque a gente confunde muitas coisas. E como jejuar, como nós podemos fazer na prática jejum como disciplina na nossa vida. E a primeira coisa é por que devemos jejuar, é que o jejum traz à tona verdadeiramente quem você é. Porque o que acontece? Imagina que você está no trabalho, na faculdade, na escola, e aí você está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, algo está te estressando, você está emocionalmente abalado, você está triste. Quando a gente lembra que a gente vai almoçar, a gente, não, daqui a pouco eu vou bater um pratão, vai ser bom. Ou chega à noite, não, vou pedir aquele iFood, né? Vou lavar a alma. Então a comida, ela é algo que mascara quem nós realmente somos. Porque a gente despesa, a gente coloca em cima da comida as nossas emoções e de alguma forma ela vai nos suprir, vai nos acalmar, vai nos satisfazer. Só que quando você está com fome, quem aqui já ficou irritado por estar com fome? Quando nós estamos com fome, a gente começa a perder controle das nossas emoções. Então a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar estressado, a gente começa talvez a ficar triste. Só que isso aí é realmente quem você é. E quando isso vem à tona, quando a gente faz jejum, é esse momento onde eu olho para essas coisas e falo assim, Deus, eu sou essa pessoa. Essa pessoa que está aparecendo aqui, que está se colocando para fora por eu estar com fome, é realmente quem eu sou. Então, eu entro num propósito de jejum e oração para que Deus comece a trabalhar em cima dessas minhas emoções. Porque isso é quem eu sou de verdade. Eu não estou acalmando a minha alma com comida. Então, as coisas elas vêm à tona. Quem nós somos verdadeiramente está debaixo das camadas de comida que nos acalmam. E a gente começa a perceber as áreas que a gente precisa realmente ser transformado. Quem já fez um jejum prolongado sabe que começa a manifestar coisas que você não imaginava. Inclusive, muitos discípulos de Jesus, ao longo da história, eles perceberam que o excesso de comida estava vinculado com algumas outras tentações, principalmente na área sexual.
Então, quando nós ficamos em jejum, essas coisas vão para fora. Então, os nossos desejos, eles aparecem. Aqueles desejos de orgulho, de inveja, de avareza. Sabe quando você não consegue se controlar porque você está irritado, porque você está com fome? Isso é quem você é. Então, quando nós jejuamos, o porquê nós devemos jejuar é que nós descobrimos os nossos desejos. E aí nós começamos a orar e pedir para Deus para que os nossos desejos se alinhem com o dele. Para que o nosso coração seja trabalhado, para que nossa mente seja tratada. Então, o jejum, ele só mostra quem eu sou para que Jesus venha e me mude. Richard Foster vai dizer no livro dele, o jejum revela as coisas que nos controlam. Se o orgulho nos controla, ele se revelará quase imediatamente. Raiva, amargura, ciúmes, conflitos, medo, se eles estão dentro de nós, emergirão durante o jejum. Então, quando nós jejuamos, descobrimos que somos controlados por outras coisas que não Deus. Isso acontece nesse período de jejum, nesse período de fome. Outro motivo por que nós devemos jejuar é pelo poder de Deus. E não é um poder que Deus vai colocar sobre você e você vai ser poderoso, não. Mas é por situações onde só o poder de Deus pode vir e resolver. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, nós vemos uma das histórias mais conhecidas por nós, que é o início do ministério de Jesus. Só que Jesus, o que ele faz? Ele é conduzido para o deserto. E diz o seguinte, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Você imaginou 40 dias sem comer? É possível. Então, a gente percebe que no início do ministério de Jesus, ele jejuou 40 dias e logo depois ele foi tentado pelo diabo. E Jesus estava diante de uma tentação, mas por ele ter passado por esse período de jejum, ele estava fortalecido. Então, ele conseguiu vencer essa tentação e iniciar o ministério dele. Eu fico imaginando, se Jesus precisou jejuar para iniciar o ministério dele, o que eu e você devemos fazer? Nós devemos jejuar, porque enquanto a gente está diante do dia a dia, diante das nossas situações, das decisões que nós precisamos ter, nós precisamos de sabedoria para lidar com isso, com os conflitos na nossa casa, com os conflitos no nosso trabalho, com os conflitos com os nossos amigos. Como que nós lidamos disso? É só a intervenção de Deus para vir sobre nós, para a gente saber lidar com o dia a dia e com tudo que a gente precisa fazer. Se nós temos uma decisão difícil para tomar, nós precisamos da intervenção de Deus sobre nós, para que Ele trabalhe o nosso coração e nos conduza no caminho que Ele quer que a gente vá, mesmo que não seja a nossa vontade. E se eu faço um período de jejum buscando a resposta e a direção de Deus, isso pode acontecer. Inclusive, o jejum é um poder de Deus sobre a sua vida para que você vença pecados que você não consegue vencer. Por isso que, para quem tem dificuldades ou vícios na pornografia, o jejum é uma das armas mais poderosas para vencer. Porque é onde eu entro nesse ambiente e me encontro com Jesus, e a gente já vai falar o que acontece quando você faz jejum, e Deus ele vem sobre mim com o poder sobrenatural dele, para eu conseguir vencer todas as tentações, para eu ser fortalecido diante desses momentos. E existem, gente, situações que é só com jejum e oração. Mateus 17, nós vamos ler outro momento da história e vida de Jesus que a gente conhece muito bem. Lá no versículo 14, Mateus 17, versículo 14 diz o seguinte: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida. Lembrem disso, geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio?
porque a sua fé era muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo, a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Para a gente entender o contexto, Jesus ele não estava falando sobre expulsar demônios aqui. Quando ele fala sobre essa espécie não sai sem oração e jejum, ele estava falando da incredulidade e do coração corrompido dos discípulos. Porque o que ele está falando aqui é sobre fé, não é sobre expulsar demônios. Então o que ele vira para os discípulos é falar, olha, se vocês tiverem fé, mesmo que pequena, vocês vão dizer para esse monte e joga ele lá. Mas essa incredulidade e esse coração corrompido pelos desejos dessa terra só podem sair do coração de vocês com oração e com jejum. Então, se nós queremos ter poder de Deus para vencer esses pecados, para vencer o nosso coração corrompido, para vencer as coisas que ainda nos aprisionam e nos afastam de Deus, somente com jejum e oração. Se eu quiser ter mais fé para poder vivenciar as coisas extraordinárias que Deus pode fazer através da minha vida, somente com jejum e oração. Deus está nos compartilhando o mapa para ter uma vida sobrenatural, uma vida de fé, jejum e oração. Uma outra coisa que, por que nós devemos jejuar, é quando nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus. Em momentos onde você olha para a sua vida e você fala assim, olha, ninguém pode resolver isso. Nenhum político, nenhum governo, nenhum médico, nenhum homem pode resolver. Somente Deus pode vir de forma sobrenatural, fazer a sua intervenção divina e mudar essa situação. Quando nós lemos lá a história da rainha Esther, Amã fez uma lei que mataria todo o povo judeu. E a rainha Esther estava ali como povo judeu, e todo o povo judeu, ela chegou para o povo judeu e falou assim, olha, vamos fazer um jejum de 3 dias, sem água e sem comida, para que de alguma forma Deus intervenha na história, sobrenaturalmente, e mude essa situação, porque não há nada que a gente possa fazer. Não há nada que qualquer pessoa possa mudar essa situação, senão o próprio Deus. Quando nós olhamos a história de Josafá, rei de Judá, ele está em Judá e de repente ele vê os exércitos moabitas e os exércitos amonitas se aproximando. Ele olha para aquela situação e fala, olha, já era. Eles vão invadir a cidade, eles vão matar todo mundo, então não há solução. Não tem nada que eu possa fazer, meu exército não pode ir contra eles. Ninguém pode nos salvar. Então ele chamou toda a cidade para fazer um jejum coletivo, clamando ajuda ao Senhor, e um jejum onde eles se colocavam diante de Deus mesmo, pedindo misericórdia de Deus para que a intervenção de Deus viesse, para que Deus mudasse aquela situação. Nós vemos isso em Esdras também. Esdras estava com todo o povo de Jerusalém, eles tinham que atravessar um deserto para ir até a cidade, só que eles não tinham segurança, eles não tinham exército, não tinham nada, e eles começam a fazer um jejum. Esdras convoca um jejum coletivo, falando, Deus, só o Senhor pode nos proteger, só o Senhor pode guardar a nossa vida. Então nós queremos atravessar esse deserto em segurança, então que o Senhor venha, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos traga segurança. Então o jejum é esse desespero do coração, onde nós nos colocamos no estado de clamar ao Senhor em uma situação. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Por causa desse momento aqui, a Bíblia que você está na mão, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por causa desse momento. Nesse momento onde Paulo e Barnabé estavam numa igreja boa, que era a igreja de Antioquia, uma igreja que fluía nos dons, uma igreja próspera, uma igreja que qualquer pessoa falaria, eu não quero sair daqui. Mas porque eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo falou com eles e eles saíram nas missões que hoje nós temos mais da metade do Novo Testamento escrito. Então você que está numa situação onde você precisa ouvir a voz de Deus para algo na sua vida, algo que você está tendo que lidar, uma situação que você precisa decidir, algo que você precisa ser direcionado, o jejum sintoniza o nosso coração com o coração de Deus.
O jejum, ele faz com que a gente abra os nossos ouvidos para ouvir o que Deus já está falando sobre nós, mas que muitas vezes, por causa das vozes e da correria, a gente não consegue ouvir aquilo que Ele está falando. E o que não é jejum? O que não é jejum? Porque às vezes a gente confunde muitas coisas relacionadas a jejum. A primeira coisa, jejum não é um propósito e não é um voto. Por exemplo, eu vou jejuar de Coca-Cola. Não vale. Ou eu vou jejuar de assistir Netflix, ou comer um chocolate. Isso não é jejum, ok? Isso pode ser um propósito, isso pode ser um voto, isso pode ser algo, por exemplo, de você se abster das redes sociais para passar mais tempo com Deus. É muito bom isso, mas isso não é jejum. Jejum é não comer. Ok? E também não é uma estratégia de emagrecimento. Não é dieta. Ok? Você fala, nossa, eu vou ficar mais espiritual e emagrecer junto. Pronto, é isso que eu precisava. Não, é claro que no processo você pode emagrecer, mas esse não é o objetivo. Uma outra coisa que a gente confunde muito sobre o que é jejum, é a gente achar que jejum é algum sacrifício da nossa parte para com Deus. Se nós pensamos isso, nós ignoramos o sacrifício de Cristo, que é o único aceito pelo Pai. Quando nós lemos Colossenses 2, no versículo 21, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, mas nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então o jejum não é um espaço onde você decide chamar a atenção de Deus. Deus vai me ouvir agora, porque eu vou me sacrificar, eu vou me doar, eu vou entrar numa abnegação e numa rigorosa disciplina física de não comer, e Deus vai ter que ouvir as minhas orações. Porque quando a gente entra numa situação dessa, a gente entra numa situação onde Deus é servo, eu sou cliente e Ele precisa me dar aquilo que eu quero. E o jejum não é isso. Ok? O jejum não é barganha, até porque, gente, você jejuar ou não, não muda o quanto Deus te ama. Não muda o fato de você ser filho. Não muda o fato de você ser santo e salvo. Porque tudo isso está depositado no que Cristo fez na cruz. Então jejuar mais ou menos ou não jejuar, não muda em nada o como Deus me vê. Mas eu tenho certeza que muda o seu coração para sempre. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando nós lemos Gálatas capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: será que perderam o juízo? Paulo está falando isso, está brigando com a igreja de Gálatas, né? Será que vocês estão malucos? Tendo começado no Espírito, ou seja, vocês que foram salvos pelo Espírito, não foi nada do que vocês fizeram. Por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Ele está dizendo que, gente, não adianta orar e ler mais a Bíblia e jejuar, porque vocês foram alcançados pelo Espírito e é Ele que vai transformar você. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, eu me encontro com Ele que me muda, que é Jesus. Então o jejum em si, ele não tem valor, ok? Eu usei esse exemplo, acho que na primeira ou depois na pregação de oração, que quando nós olhamos para as disciplinas, isso inclui jejum, é como se eu desse crédito ao carro que me levou para o médico, sendo que é o médico que me curou. O jejum, ele só é esse transporte para eu estar com Jesus. E Jesus é o que me muda, Jesus é que transforma, Jesus é que trabalha no meu coração. E o jejum me leva a estar nesse ambiente. Qualquer situação onde o jejum leva o crédito ou eu levo o crédito, é legalismo. Então, assim como as orações, a leitura bíblica, as disciplinas espirituais, não tem relação com Deus, mas tem relação com a gente. É eu que preciso estar com Deus. É eu que preciso ser mudado. É eu que preciso ser transformado. E eu pratico o jejum para estar com Ele. Que é justamente o que a gente vai ver agora. O que é o jejum? Nós vimos o que não é o jejum. Nós já falamos sobre o porquê nós devemos jejuar e quais são os propósitos de qual nós devemos jejuar. Agora, o que é jejum? Eu falei, jejum é fechar a boca. É não comer nada. Ok? Se abster de alimento. Isso é jejum. E hoje, a ciência, ela já tem algumas informações que o jejum, na verdade, é benéfico para a gente. Ficar períodos de jejum é bom para o corpo humano. É como se Jesus estivesse pedindo algo para a gente, no qual a gente já foi programado para fazer.
Como criação, já existe uma programação dentro de mim de que se eu jejuar vai ser melhor para mim. Então quando Deus pede que a gente jejue, não é só uma questão espiritual, essa é a parte mais importante, mas é também para a gente viver aquilo pelo qual a gente foi criado, jejuar. Assim como as outras disciplinas espirituais. O jejum, se a gente pudesse dizer a parte mais importante do que é jejum, jejum é luto e saudade ao mesmo tempo. Luto e saudade. Em Mateus 9, nós vemos a passagem que nos diz, talvez com mais profundidade, o que significa jejuar. Mateus 9, no capítulo 14, diz o seguinte: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto, enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. O jejum, ele é o contrário da ceia. O que é ceia? Quando nós olhamos para a ceia bíblica, ela não era só esse pão e esse cálice que a gente toma aqui. Era um banquete. Era um momento onde as pessoas comiam junto em comunidade, elas celebravam junto, elas adoravam a Deus, elas tinham um momento ali de alegria. E o que Jesus está falando aqui? Ele está falando: olha, hoje eles não vão jejuar porque eu estou com ele, mas chegará um período onde eu não estarei com ele e assim eles vão jejuar. Porque o jejum é contrário da ceia, o jejum é falta de comida, o jejum é você ter fome, ter aquela dificuldade ali porque você está sentindo fome, e principalmente o jejum é anunciar o meu anseio pela volta do noivo. É um luto porque o noivo não está aqui com a gente. É um desespero do nosso coração onde eu me coloco e falo: Deus, eu me coloco nessa situação porque isso aqui está refletindo o meu coração de tristeza por eu não ter o Senhor aqui comigo. Então é uma entrega ansiando pela volta do noivo, e também é saudade, porque é como se eu me colocasse numa situação e falasse assim: olha, Jesus, assim como o meu corpo sente fome de comida, eu quero dizer que a minha alma e o meu espírito sentem saudades do Senhor. Assim como eu estou aqui morrendo e desejando comer, quando eu entro nesse período de jejum, eu quero também dizer que o meu físico está refletindo o meu espiritual, que a minha alma e o meu espírito, eles têm saudade do Senhor, eles têm saudade da sua volta, eles têm saudade de estar com você. Então o jejum, gente, é se encontrar com o noivo, porque ao mesmo tempo que eu entro num estado de luto, porque o noivo não está aqui com a gente, ao mesmo tempo eu entro num estado de saudade, porque eu reflito no meu físico que a minha alma e o meu espírito sentem saudades de Jesus, é ao mesmo tempo me encontrar com Ele de novo. Então o jejum é esse momento onde eu expresso o meu coração e ao mesmo tempo me encontro com Ele, que não está mais aqui com a gente fisicamente. E isso é uma das coisas mais interessantes sobre jejum, porque John Piper vai dizer que jejuar é o corpo inteiro faminto por Deus. É quando eu olho para algo que é essencial para a minha vida, que é a comida, né? Se você não comer, você morre, né? Então é algo essencial para a minha vida. É você olhar para isso que é essencial na sua vida, que não pode faltar, e você olhar para isso e falar: olha, isso aqui se eu não comer, eu vou morrer. Mas se eu não estar com Jesus, é muito pior do que isso. O jejum é você trazer aquilo que você tem de bom para buscar algo melhor. É você olhar para a comida e falar: isso aqui é um prazer que Deus me deu, mas exige um prazer maior, que é estar com Ele. Eu estou com tanta saudade que eu fico sem comer para estar com Ele. Eu estou com tanto desespero porque Ele não está aqui, que eu deixo de comer para estar com Ele. A minha alma tem tanta fome de Jesus que eu vou fazer com que o meu corpo físico sinta isso, para que quando eu esteja com Ele, eu ore e fale assim: Jesus, assim como meu estômago está gemendo de dor, assim como a minha alma anseia pelo Senhor, assim como meu corpo todo físico treme porque eu estou sentindo falta de comida, Deus, eu quero expressar que assim é minha alma e meu espírito, com saudades do Senhor, querendo estar com o Senhor. Jejum é esse desespero do meu corpo, clamando por comida, desesperado, mas dizendo
porque a minha alma e o meu espírito também estão desesperados por Deus. Assim como eu sinto fome de comida, eu sinto fome de Deus. E assim, de alguma forma, Deus pode nos saciar espiritualmente e também fisicamente. E eu não sei explicar para você como. Mas, por exemplo, quando nós lemos lá em Êxodo 34, no versículo 28, nós vemos uma das cenas assim mais incríveis que aconteceram na vida de Moisés, que diz o seguinte: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. De alguma forma sobrenatural, Deus literalmente pode ser o seu alimento. E enquanto você estiver fazendo período de jejum, literalmente você pode não sentir fome, porque de alguma forma sobrenatural, Deus está alimentando o seu espírito e Ele está alimentando o seu corpo também. Por isso que desvincular jejum de oração e leitura bíblica não funciona. Porque nós separamos esse período de jejum para eu não comer, e enquanto eu deveria estar comendo, eu estou orando e lendo a Bíblia. Porque é através da oração e através da leitura bíblica que eu me encontro com Jesus e de alguma forma eu sou saciado. Não é à toa, gente, que nós vemos vários salmos falando: prove de Deus, Deus vai te saciar. As palavras de Deus são como mel. De alguma forma sobrenatural, você pode ser alimentado fisicamente e não sentir fome. E a gente tem alguns depoimentos e testemunhos de pessoas que passaram por isso. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei em jejum 3 dias, só água, no seminário. E foi um ambiente ali que teve muita adoração, muita oração. A gente ficou 3 dias sem interromper. E assim, não vou dizer que foi fácil, mas foi mais fácil do que eu imaginava. E eu digo isso porque provavelmente a gente estava naquele ambiente onde Deus estava nos suprindo, onde Deus estava nos alimentando não só espiritualmente, mas fisicamente também. E é o que eu falei: jejum sem oração vira dieta, ok? Não dá para eu desvincular jejum de outras coisas. Inclusive, se eu quiser adicionar outras disciplinas enquanto eu faço jejum, é excelente. Por exemplo, a disciplina da solitude é ótimo. Enquanto eu faço jejum, eu aplicar ela na minha vida. Então, se você jejua sem orar, você está passando fome à toa. Porque como que eu vou ouvir a Deus e saber o que Ele tem para mim, para eu tomar minhas decisões, se eu não ler a palavra, ou se eu não oro para conversar com Ele? Então eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar enquanto eu jejuo. E assim como eu compartilhei sobre a oração, alguns benefícios que o jejum nos traz, ou que a oração nos traz, eu queria compartilhar os benefícios que o jejum nos traz. Isso, benefícios que têm relação com o nosso corpo físico. O que acontece? Como a gente não está comendo, o nosso sangue não se concentra na barriga, ele se concentra no nosso cérebro. E por eu estar em jejum, o que acontece? Ajuda na minha memória, eu tenho mais concentração e criatividade, eu tenho mais aprendizagem de novos hábitos. Isso aqui é muito importante, porque se a gente está falando sobre vencer pecados, são hábitos pecaminosos, eu preciso aprender novos hábitos. Então o jejum fisicamente ajuda o nosso cérebro a aprender novos hábitos. E acontece uma coisa que é a autofagia, as células se regeneram, ou seja, você tem você tem uma vida maior, uma vida longa. Então você vai viver mais tempo se você jejuar. Ao contrário do que muitos acham que jejum é prejudicial, não, você vai ter mais tempo de vida. E o jejum, ele previne doenças cerebrais, como Alzheimer e Parkinson. Ele diminui a inflamação e o estresse, porque a inflamação é muitas vezes por causa da nossa alimentação. E o jejum, ele ajuda a diminuir o cortisol, porque quando a gente come, a gente libera depois cortisol. Então eu fico menos estressado. Então, é por isso que a maioria de nós, a gente não consegue fazer jejum, porque a gente pega as nossas emoções e deposita na comida, e fica muito difícil para a gente fazer isso. Richard Foster, mais uma vez, ele vai dizer: o jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio da graça e da bênção de Deus que não devemos continuar negligenciando. Então, por que nós devemos jejuar? O que não é jejum e o que é jejum? E se pudesse sair com um resumo do que é jejum aqui, gente. Jejum é se encontrar com o noivo novamente. Jejum é expressar fisicamente a dor que a nossa alma sente por saudade de Jesus. Isso é jejum. E no jejum a gente pode pedir para que Ele fale conosco, para que Ele mude nosso coração, para que Ele nos dê direção. E como que nós devemos jejuar? Voltando ao versículo de Mateus 6,
capítulo 6, do versículo 16, que nós lemos lá no início, nós lemos o seguinte: quando jejuarem, aí Jesus está nos ensinando, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que o vê em secreto, e seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Então, como eu falei, Jesus ele já tinha esse pressuposto de que a gente jejuaria, e ele também provavelmente saberia que a gente jejuaria do modo errado. Então ele está dando as instruções aqui de como nós devemos jejuar. Não é que você não pode falar que você está jejuando, tá? Porque tem gente que tem medo disso, né? Eu estou jejuando, ninguém pode saber. Eu não vou falar para ninguém, porque se eu falar eu perdi minha recompensa. Não é isso que Jesus está falando. Inclusive tinham jejuns que eram comunitários, que as pessoas faziam como igreja, como a gente viu aqui na própria Bíblia. O errado é eu usar o jejum como exibição. Por que ele usa o exemplo dos fariseus aqui? O que os caras faziam? Olha só, é muito cara de pau. Eles chegavam, eles iam jejuar, e aí eles poderiam jejuar e ficar de boa. Mas o que eles faziam? Eles jogavam cinzas na cabeça deles, como uma representação de humilhação. Mas quando eles jogavam cinzas na cabeça deles, todo mundo sabia que eles estavam jejuando. E aí é como se as pessoas estivessem andando na rua e vissem um fariseu com cinzas na cabeça ali no rosto e falassem: meu Deus, como ele é espiritual, vocês estão vendo? Olha como ele está jejuando. E aí a pessoa que fazia isso como uma forma de humilhação, na verdade estava se mostrando. E eles sabiam disso. Então o que Jesus está falando aqui é que você não pode pegar o jejum e colocar num local onde quem jejua é mais espiritual. Ou por você estar jejuando, você é mais espiritual que os outros. O jejum simplesmente tem que fazer parte da nossa rotina. Ele fala que, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto. O que ele está dizendo é assim: viva a sua vida normal. Faça o que você faria se você não estivesse jejuando. Toma banho, veste a roupa, vai trabalhar. É isso que ele está dizendo. Então, a recompensa que essas pessoas têm é esse reconhecimento humano por eles serem mais espirituais, o que na verdade é uma mentira. Porque eu não consigo ser mais santo do que eu já sou em Cristo Jesus. Porque quem morreu foi Ele, e Ele derramou sangue sobre mim. E não tem nada do que eu faço que pode me tornar mais santo. O santo é Ele. E quando eu me pareço com Ele, eu me torno santo também. E eu só me posso parecer com Ele se Ele tiver poder para vir e mudar. E Ele tem. A questão é que eu tenho que ir para Ele. Eu tenho que estar com Ele para que essa transformação aconteça. Então o jejum é ser igual a todo mundo. Você só está fazendo jejum. É isso. Não tem que ser a primeira parte da sua história. Mas tem que ser algo ali secundário. Eu estou vivendo, por acaso eu estou fazendo jejum. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de jejum. Nós temos um jejum radical, que era o jejum sem água e sem comida. A gente vê ele na Bíblia normalmente só com 3 dias, porque realmente para a gente sobreviver sem água 3 dias é impossível. Então nós lemos o exemplo de Esther, que fala sobre isso, onde todo o povo judeu jejuou 3 dias sem comida e sem água. Nós vemos lá em Atos 9, quando Paulo, depois de ter a sua conversão, ele fica 3 dias cego, mas também 3 dias sem comer e sem beber nada, em jejum, tentando entender da parte de Deus o que aconteceu. E nós temos Nínive, que Nínive, não só a cidade ficou em jejum durante 3 dias sem água e sem comida, mas todos os animais da cidade também. De tão extremo que eles estavam diante desse jejum. E tem o jejum mais comum que nós encontramos, que é o integral, que é o sem comida, mas com água. Então, a gente olha para a Bíblia, a gente tem 3 grandes exemplos de jejum que foram prolongados só com água, sem comida. E interessante é que quando a gente olha, os 3 símbolos da lei, dos profetas e da nova aliança fizeram o mesmo jejum. Quando a gente olha para Moisés ficou 40 dias, no caso foi a questão sobrenatural, onde ele nem bebeu água. Depois nós olhamos para Elias, que ficou 40 dias sem comer, e depois Jesus também ficou 40 dias sem comer. E todos eles, tirando Moisés, bebiam água. Então esse é o mais comum. E aqui, gente, você não vai morrer se você ficar sem comer. 1, 2, 7, 40 dias com ajuda médica, você não vai morrer. Eu lembro do nosso seminário, meu e da Mari,
onde 2 pastores nossos ficaram 40 dias sem comer, só água. E a gente via eles andando pelo seminário com uma garrafa d'água, né, bebendo, 40 dias de jejum. Vocês já imaginaram isso? E assim, dá para começar pouco, tá? Eu reuni algumas pessoas antes da pregação e coloquei um desafio para elas, né, de jejuar. Então, vou citar aqui porque eu pedi a autorização deles, tá? Por exemplo, o Luiz ficou 2 dias, 3, tá os 3 dias sem comer. Tá vivo? Tá bem? Não morreu, tá aí. Cadê o Vini? Vini Rocha. Quantos dias, Vini? 1 dia inteiro sem comer? Tá vivo? Morreu? Foi bom? Cadê o Aracaki? Gui Aracaki. E aí, quantos dias, Gui? 2 dias? Sobreviveu? Tá bom? Gente, isso aqui não é para eles terem a recompensa deles, como a gente acabou de ler, senão estaria sendo contrário ao que eu estou fazendo. Mas é para vocês terem referência de que é possível. É possível fazer isso. Eu mesmo estou aqui, a minha última refeição foi quarta-feira à noite. E eu estou só bebendo água. E estou vivo, estou bem. E está tudo certo. E tem sido maravilhoso, porque enquanto eu deveria estar comendo, eu vou para o meu quarto, eu abro a palavra, eu ponho louvor, e eu estou me encontrando com o noivo, dizendo: Deus, aquilo que meu corpo está sentindo é o que a minha alma clama pelo Senhor. Eu tenho saudade do Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Então vem sobre mim, me alimenta, e eu quero ter encontro contigo. Fala o que nós devemos fazer. Fala, me dê direção sobre como o flow tem que ser, como a juventude tem que ser. Fala comigo, compartilha comigo. E gente, é possível. É possível. Você não morre não. E agora eu queria compartilhar, como a gente tem feito durante esse período, sobre a prática. Algo prático que você pode aplicar na sua vida para você jejuar. Para colocar isso como algo na sua vida, como disciplina. Isso vai estar no telão e eu vou comentar um pouco sobre como você pode fazer isso. É claro que, como das outras vezes, a gente não vai conseguir colocar em prática aqui o jejum, né? Tipo, você tem biscoito aí, joga fora, né? A gente não vai conseguir fazer isso aqui em 10 minutos, em 40 minutos. Mas é algo para você colocar isso na sua vida e praticar. Como que nós podemos fazer jejum? Primeiro, nós não temos regra de quanto tempo e de como fazer. Então, se para você está tudo bem tirar uma refeição, passar o dia inteiro, 24 horas, 2 dias, 3 dias, veja o que você tem de direção de Deus para a sua vida. Então, quanto tempo eu fico sem comer? Ou como que eu faço? Eu tiro o café, eu tiro o almoço? Você vai decidir o que funciona melhor para você. Eu vou dar outras dicas que podem ajudar. Não temos regra nem quando, nem como, mas a gente espera que todos nós jejuemos. Eu não vou dizer para você quanto tempo ou o que você tem que fazer, mas eu espero que você jejue. Porque isso faz parte da prática de quem é discípulo de Jesus. E qualquer início de jejum, gente, a gente tem muita dor de cabeça. Muita. Na quinta-feira, a minha cabeça parecia que ia explodir. Na sexta-feira ficou um pouco melhor. Hoje, que é o 3º dia, eu praticamente não estou sentindo nada, não estou sentindo nem fome. Está tranquilo. Porque é normalmente o que acontece. Por quê? No 1º e 2º dia, é quando o seu corpo está expulsando as porcarias que a gente se alimenta. Principalmente quem toma muito café, muito chá. Então o 1º dia vai parecer insuportável. Você não vai aguentar, você vai, meu Deus, eu vou morrer. Vai parecer isso. Mas você não vai. Vai ficar tudo bem. E o que acontece? Quando a gente sente fome, é na verdade o nosso estômago mimado querendo comida. Porque na verdade a gente foi condicionado. A gente condicionou de comer de manhã, almoço e janta, talvez alguns lanches ali nesse meio tempo. Então quando eu sinto fome, não é porque eu estou sentindo fome, eu vou morrer se eu não comer, não é. É que o meu estômago está clamando para que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez desde que nasceu. Então é o nosso estômago mimado. Então esse é o momento de eu chegar para o meu estômago e falar: quem manda aqui sou eu. Eu mando aqui. A sugestão que eu dou para quem quiser começar é pular uma refeição. Ok? Escolha um dia na sua semana, coloca isso como prática fixo. Esse dia na semana eu vou pular essa refeição. E aí quando eu estiver no horário que eu deveria estar comendo, eu vou estar orando. Eu vou estar lendo a Bíblia. E aí essa parte, tira um tempo principalmente para orar e ler a Bíblia nesse período que você estaria comendo. Se vocês forem fazer jejuns mais longos, quais são os jejuns mais longos? Por mais de um dia,
A sugestão é que a sua última refeição seja mais leve, porque a gente quer compensar, né? Antes e depois, né? Ah, eu vou começar a jejuar amanhã, eu vou destruir. Ou eu estou saindo do jejum, eu também vou destruir. Isso é pior, porque você está jogando uma bomba de gordura e açúcar no seu organismo, e no dia seguinte você vai ficar sem isso. Então, se você vai iniciar um processo de jejum mais longo, come uma refeição leve antes de começar. Tem pessoas que fazem jejum antes do jejum. A pessoa começa a se alimentar uma vez por dia só, e aí depois ela inicia o jejum depois de 5 dias, depois de 7 dias. Só que aí são jejuns realmente mais longos, que você já está preparando o seu corpo para isso. E o mesmo vale para quando você finalizar jejuns mais longos. Não vá para um rodízio, ok? Come uma refeição mais leve, algo mais tranquilo, algo que você está preparando o seu corpo para voltar àquela rotina. Senão você pode inclusive passar mal, tá bom? Caso você deseje, vá aumentando o seu tempo de jejum. Então começa tirando uma refeição, depois 2, depois as 3 de você ficar um dia inteiro. Depois, se você quiser fazer 2 dias. E se você for fazer jejuns maiores, por mais de um dia, por mais de 2 dias, busque uma direção específica de Deus sobre isso. É claro que se você falar assim, eu quero mais de Deus, aí você pode realmente jejuar. Mas às vezes você está recebendo a direção de Deus para alguma coisa específica. Então você ora a Deus pedindo, Deus, isso é algo que eu preciso me debruçar e jejuar para que isso possa acontecer. Deus vai te dar a direção para isso. A outra coisa é, vamos falar da última ali, beber muita água enquanto faz jejum. Então é fundamental você beber muita água, muita água enquanto faz jejum. Tipo 3 vezes mais, 4 vezes mais do que você está acostumado. Porque isso vai ajudar o seu corpo a hidratar, você vai sentir menos dor de cabeça e vai ajudar você a ter mais energia. Ok? E é o que eu já falei aqui, gente, ninguém vai morrer se fizer jejum. Ninguém vai morrer. Vai ficar tudo bem. Você vai estar vivo, vivendo a sua vida e vai dar tudo certo. Amém? Eu sei que talvez essa seja uma das práticas, disciplinas espirituais mais difíceis da gente colocar em prática. Porque a gente adora comer, gente. E a comida ela foi feita por prazer mesmo. Deus criou a comida para a gente ter prazer naquilo que a gente come. Mas se você realmente quer viver andando à altura daquilo que Deus te chamou, quer ser um discípulo de Cristo, o jejum tem que fazer parte da sua vida. Não é uma opção. Não é uma opção. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, você começasse agora a orar a Deus, pedindo para que Ele te direcione nesse novo propósito de você começar a jejuar. Ou como que você pode fazer isso? Ou para que Deus te fortaleça, porque se você está querendo mais dele, se encontrar com Ele, estar com Ele, o jejum é esse caminho junto com a oração. Então eu quero que você nesse momento consagre a sua vida e comece a orar a Deus falando, Deus, isso é uma prática que eu quero para mim. Isso é algo que eu quero para a minha vida, que o Senhor possa estar sobre mim, me ajudando, me fortalecendo, me dando uma direção. Que nos dias que eu jejuar, Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor seja o meu alimento, que nos dias que eu jejuar eu tenho experiências sobrenaturais de me encontrar com o Senhor e isso me motive para jejuar mais. Deus, nós estamos aqui como igreja, ouvindo sobre uma disciplina tão importante que é jejum, e nós queremos, como igreja, Pai, nos colocar nesse local de poder vivenciar e viver essa disciplina na nossa vida. Não é fácil, a gente sempre desejou comer, ouviu que nós não podemos nos privar disso, porque isso vai ser algo ruim para nós, mas Deus, a sua palavra nos mostra que é através do jejum onde nós nos encontramos com o seu Filho. É através do jejum onde eu expresso a minha saudade e o meu luto por não estar com o Filho. É através do jejum que o Senhor pode vir poderosamente sobre mim e me guiar em situações difíceis, em vencer tentações e pecados. É através do jejum onde eu posso ouvir a sua voz para tomar boas decisões e lidar com situações impossíveis que eu nunca conseguiria lidar e que nenhuma outra pessoa pode lidar. Deus, nós sabemos agora que o jejum é essa expressão onde
eu expresso no meu físico aquilo que o meu espírito sente, que é fome do Senhor. Então eu trago todo o meu corpo para participar disso, para participar de uma fome que eu tenho pelo Senhor. E eu oro também para que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos guie, para que a gente possa ter uma vida de jejum. Em nome de Jesus, amém.